Conhecer a pátria e sua história é uma forma de também conhecer seus direitos e deveres, esses que estão na Carta Magna do país. Isso talvez faça com que desapareça o grande abismo que há entre o cidadão brasileiro e o exercício da sua cidadania. O ambiente escolar é o lugar perfeito para o exercício dessa prática. Foi pensando dessa maneira que o professor e a direção do Unicolégio de Araçatuba começaram a trabalhar a questão em sala de aula. Hoje estamos recebendo no Cidadania em Pauta o professor de Filosofia e História, Dagoberto Rodrigues, que vai falar um pouco sobre essa experiência. Queria agradecer aqui a sua presença. Eu que agradeço o convite. Ok. Como então nasceu a ideia do projeto? É Cidadania, a construção pela participação política. Esse é o nome? Sim. Essa ideia surgiu da convicção que temos, e aí eu falo também em nome da direção que compartilha, comunga conosco e tem nos dado maior apoio, de que o espaço escolar ele não deve se resumir simplesmente na transmissão de conhecimento, ou, na melhor das hipóteses, na construção de conhecimento, mas que também ele se revele enquanto espaço ideal para a construção, para o aperfeiçoamento da cidadania. Ok. Qual o perfil dos alunos que participam desse projeto? O perfil são os alunos que têm acima de 16 anos e que legalmente já se enquadram na possibilidade de votarem, né, de exercer o direito do voto. Portanto, alunos do segundo ano e do terceiro ano do ensino médio, bem como do cursinho pré-vestibular. Agora, para o ano de 2010, já está em andamento esse projeto. Quais as etapas já foram realizadas? Então, já foi realizada a primeira etapa no mês anterior, quando levamos os alunos acima de 16 anos, mas que ainda não tinham título eleitoral, encaminhamos esses alunos até o cartório para que efetivasse a feitura do mesmo. A segunda etapa, que vai se realizar no mês seguinte, iremos levar até a escola um representante do cartório para que ele apresente aos alunos eleitores a urna eletrônica, para que eles já comecem a se familiarizar com a mesma. A cidadania está ligada ao voto? Sem sombra de dúvida. Até completando um pouquinho a pergunta anterior, esse projeto ele se concretiza na terceira etapa, que vai se realizar provavelmente no mês de agosto ou setembro, quando iremos abrir a possibilidade, a oportunidade para que algumas correntes políticas da cidade que representem municipalmente os candidatos a presidente da República, que possam expor a proposta de governo desses candidatos. Aí pensamos, por exemplo, na legenda encabeçada, na corrente encabeçada pelo PT, bem como pelo PSDB e também pelo PV. Isso então ocorrerá no mês de setembro ou no mês de agosto. Uhum. E como que os alunos, né, recebem essa iniciativa? Assim? A recepção ela foi fantástica. No ano de 2008, quando trouxemos, né, os candidatos, então candidatos a prefeito de Araçatuba, que foi o início desse projeto, eles apresentaram as suas propostas, os 4 candidatos, para os nossos alunos do ensino médio. E a recepção e repercussão foi assim excepcional, acima inclusive das nossas expectativas. Uhum. Que tipo de repercussão que teve entre os alunos? O próprio interesse, o despertar do interesse, do desejo da participação política, vendo como um instrumento mesmo de transformação social e mesmo pessoal. Uhum. E aí eles passaram a discutir mais os assuntos em sala, estavam mais ligados no que estava acontecendo, porque a gente vê muito que os jovens eles não se preocupam muito com a vida política, né? Eu acho que, na maioria das vezes, o que falta é um estímulo, é criar o espaço adequado para a fomentação dessas ideias. Após iniciarmos esse projeto em 2008, era muito comum que eles espontaneamente fizessem essa correlação de conteúdos com essa prática cotidiana que é a política, nas diversas disciplinas. Quer dizer, até um projeto tornou-se um projeto interdisciplinar, associando conteúdos de história, de geografia, de literatura à questão política. Bom, que na verdade estão intimamente ligados nisso, né? Exatamente. O que significa cidadania em construção? Existe, assim, de um modo geral, uma definição muito simplista do que seja cidadania.
Geralmente as pessoas a definem como a consciência dos seus direitos e deveres. Ora, direitos e deveres é algo que se aplica a uma sociedade. Sociedade é algo que está em constante transformação. Logo, eu não posso entender esse conceito de forma estática, pois um conjunto de direitos e deveres que era válido há 10 anos atrás não é suficiente nos dias de hoje para definir um cidadão completo. Portanto, é ilusório utilizarmos o termo cidadania plena. Cidadania é algo que está em constante transformação na medida em que se aplica a um objeto, no caso a sociedade, que é algo que está em constante transformação. Por isso que nós temos que buscar aperfeiçoá-la a todo momento. O senhor acredita, avalia, que hoje o jovem está preocupado com a sua participação social? Olha, infelizmente, a participação do jovem na questão política, especificamente, ela reflete a posição da maioria das pessoas, que é a questão do desinteresse. E eu entendo que esse desinteresse, ele se justifica na falta de conhecimento, de consciência de que a política é um instrumento de transformação tanto da sociedade quanto do próprio indivíduo. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto se justificaria no próprio perfil da maioria dos políticos que nós temos, que se colocam num patamar superior, fazem questão de divulgar a ideia de que política é algo que deva ser praticado exclusivamente por um profissional da área, ou seja, um político propriamente, e colocam o indivíduo como um coadjuvante desse processo. Todo ser é político? Todo ser é político. Por que nós não podemos ter essa concepção de que política é algo que deva ser feito exclusivamente por um profissional? Partindo do pressuposto que vivemos em sociedade e que essa sociedade é composta por indivíduos diferentes, não só diferentes fisicamente, psicologicamente, mas diferente também em termos de interesse. Portanto, toda vez que eu, em sociedade, defendo o interesse e que, de certa forma, esse interesse está correlacionado com a sociedade, eu estou fazendo política. E eu devo fazer isso constantemente, porque se eu não fazê-lo, outro fará por mim. E se outro fizer por mim, eu irei me definir como um alienado político, ou como popularmente se diz, uma massa de manobra. Mas a grande maioria pensa assim, né? Quando a pessoa vota, é como se ela estivesse passando uma autorização para que o outro haja no lugar dela. Aí ela se desliga de tudo que acontece em volta, né? E acha que tem um pai lá, né? Um pai, entre aspas, cuidando dos interesses dela. Aí quando as coisas não vão bem, aí ela questiona, né? Mas esse questionamento também não passa. Você acha que o brasileiro é muito pacato nesse sentido? Ou é preguiçoso, não sei, na questão de se envolver mesmo no que acontece politicamente? A impressão que temos é que quando votamos, né, ou a maioria das pessoas votam, ela dá uma carta branca para alguém o representá-lo. Se fizermos uma pesquisa, a maioria desconhece ou já se esqueceu do candidato em quem votou. Agora, se falarmos, e devemos falar que política é o ato de defender os interesses, quando jogamos isso para uma esfera pública, o político convencional, ele deve defender os interesses de um maior número de pessoas e não o interesse particular. Aí você poderia me questionar, mas por que não defender os interesses da totalidade e não de um maior número? Porque nós não podemos ter a ilusão de que vivemos numa sociedade igualitária. Ao contrário, vivemos numa sociedade de classes e que, portanto, é uma sociedade que tem grupos de interesses diferentes e muitas vezes interesses contraditórios. E é por isso que quando uma pessoa ela é eleita segundo uma certa ideologia, um conjunto de valores, de interesses, os quais ele deverá defender. Eu acho que esse assunto até nos leva à questão da fidelidade partidária, porque, infelizmente, nós votamos muito mais no candidato do que necessariamente no partido ou na coligação. Mas, na verdade, da forma como é feito no país, nós votamos no partido, né? Porque o partido é que elege a pessoa, né?
Na teoria. Sim, na forma, na lei, forma, né? Uhum. Mas a pessoa vota na pessoa, né? No político, no candidato, né? E aí seria muito mais fácil, né? Se de fato praticarmos o que é legal, a questão partidária ideológica, porque nós cobraríamos um comportamento, ou voltamos em um candidato que assume certas posturas e que deve ter a sua legislatura em cima dessa postura. Mas como pensar, por exemplo, na esfera federal, um partido se junta a outro, na municipal é um outro conjunto de, às vezes, partidos que não tem nada a ver com ideologias totalmente diferentes. Acontece isso no Brasil. Acontece, e é por isso que nós temos que defender uma reforma política e uma reforma partidária, acabar com esses partidos nanicos, partidos de aluguéis que na verdade existem apenas para manipular essas coligações que nem sempre são lícitas, né, no que se refere à opinião pública. O senhor levou esse tipo de questionamento? Assim, por exemplo, os alunos têm noção disso, assim, a questão partidária? Isso foi discutido em sala de aula? Sim, no bojo desse projeto, esses assuntos eles vêm à tona e geralmente suscitam muitas discussões. O senhor acredita que a atual situação do país tem a ver com o grau de cidadania que as pessoas têm? Ou exercem? Sim. Se nós entendermos que o Brasil passa por uma situação econômica favorável, de desenvolvimento, e que cidadania é também ter um acesso aos bens não só culturais, mas também aos bens materiais produzidos por esse Estado. E que se o Estado está se desenvolvendo, está partilhando melhor esses benefícios, logo a cidadania ela tem evoluído nesse sentido, entendo. Bom, a gente ouve falar muito que cidadania é participação. O senhor acredita nisso? Sim. Não posso ser cidadão vivendo isoladamente. A sociedade se faz pela construção e é pela construção coletiva. Aliás, por que vivemos em sociedade? Se formos resgatar lá na origem do ser humano. Vivemos coletivamente pela reprodução, vivemos coletivamente por uma questão de segurança, mas vivemos coletivamente pela questão da interdependência. Ou seja, o homem se apercebeu de que uma das suas principais e peculiares características é a criação de necessidades. E nós não conseguimos satisfazer as nossas necessidades baseados simplesmente em nossos instintos. Então, através da nossa racionalidade, nós temos que construir mecanismos na nossa relação consciente com a natureza, construir mecanismos para satisfazer as nossas necessidades. E o que nós mais sabemos fazer na vida é criar necessidades. Mas eu, individualmente, não consigo satisfazer essas necessidades que eu julgo essenciais para a minha sobrevivência. Logo, eu dependo do outro para minha sobrevivência. Portanto, viver em sociedade é viver sob uma interdependência. Logo, cidadania se faz coletivamente. Bom, o nosso assunto de hoje é cidadania em sala de aula. Nós voltamos já já para falar mais sobre esse assunto. Continue ligado. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis. Se matricular e os meus documentos eu vou tirar. Com nome e sobrenome eu garanto os meus direitos. Eu tenho direito de ter os meus documentos. Eu tenho direito de trabalhar com carteira assinada. Eu tenho orgulho do meu nome. Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha, o registro de nascimento é um direito que dá direitos.
O Centro de Assistência Odontológica a Excepcionais, o Centrinho, mantido pela Unesp, é referência em assistência odontológica a pacientes especiais. A unidade é responsável por milhares de atendimentos. São 70 por dia e 500 novos a cada ano. Pessoas de mais de 400 municípios do estado de São Paulo já receberam tratamento no Centrinho. Mais do que um simples atendimento de saúde, o que se faz no Centrinho de Araçatuba é acolhimento integral. Outras informações, ligue 3636-2753. Hoje no Cidadania em Pauta, o assunto é cidadania em sala de aula. E o nosso convidado é o professor de Filosofia e História, Dagoberto Rodrigues. Cidadania laica, né? Sim. Bom, qual o questionamento que os alunos fazem? Colocando todo essa questão de cidadania, de política, como que os alunos veem a política? Inicialmente com muito ressalvo, né? Porque a ideia deles é que político, de um modo geral, o que é uma ideia errônea, obviamente, está associado à ideia de corrupção, que nada faz, que ganha muito dinheiro de forma lícita e de forma ilícita. Então, em princípio, há uma certa resistência em relação à discussão e ao projeto como um todo. Mas à medida que nós vamos paulatinamente o desenvolvendo, as coisas começam a se abrir e aí eles começam a participar de forma mais intensa. E qual o significado que eles têm de pátria? Pátria. Geralmente é uma ideia muito associada ao cinema norte-americano. Professor, por que eles evocam tanto o patriotismo e nós não? Aí a situação fica um tanto quanto complicada. Tecnicamente, apesar do Brasil ter produzido filmes fantásticos, nós estamos ainda engatinhando na questão cinematográfica. Mas, de qualquer maneira, nós não podemos esquecer que o cinema, enquanto um veículo de comunicação, ele é um instrumento extremamente eficiente na divulgação de certos valores, de certas ideologias, de certos conceitos, como é a questão. Agora, se buscarmos historicamente a explicação para o suposto patriotismo exacerbado norte-americano, poderíamos entender ou explicar razoavelmente no próprio processo de colonização, que em comparação com a colonização latino-americana foi uma colonização de povoamento, bem como o processo de independência da sua metrópole inglesa, onde houve uma união dessas pessoas para alcançar o seu objetivo, que era a autonomia política. No caso do Brasil, especificamente, o processo de colonização via-se como uma ideia de enriquecimento e depois de retorno para a metrópole. No caso norte-americano, como em sua maioria eram ingleses de religião puritana que vieram para cá fugindo de perseguições por parte do governo, vieram, portanto, com a ideia de se fixarem e aqui se desenvolver. De construir mesmo um local, né? Exatamente. Ao contrário daqui, por exemplo, do Brasil, que era visto só como um local para tirar as riquezas daqui, né? As pessoas que tinham poder, elas só queriam levar os nossos bens, né? Não pensavam em criar-se um país de verdade, né? Exatamente. Agora, polemizando um pouco, eu me questiono o grau desse patriotismo norte-americano, se é que ele não tem um perfil individualista. Ou seja, há uma ideia comum de defesa do Estado norte-americano, um Estado que é de perfil liberal. Portanto, um Estado que existe para defender as liberdades individuais, defender a igualdade jurídica e defender o direito à propriedade. Então, é uma relação patriótica um tanto quanto egoísta. No caso brasileiro, em algumas manifestações, como catástrofes de ordem natural ou um evento esportivo, é muito comum nós vermos
manifestações de patriotismo, só que, no meu entender, um patriotismo muito mais coletivo do que o patriotismo norte-americano, que é a defesa de um Estado que vai assegurar esses direitos imprescindíveis que eu acabei de falar. Então, o senhor acredita que o povo brasileiro é um povo patriota em sua essência? É um povo patriota, mas que não é tão explícito, por uma questão cultural. Até que não se descobriu ainda, de uma certa forma. Exatamente, que não se descobriu e que não faz esse alarde, de certa forma até meio cínico, norte-americano. Podemos falar de patriotismo nos estudantes brasileiros? Existe isso? Eu acho que é algo que esteja enrustido e que precisa de uma fomentação, precisa de um motivo para que isso venha a aflorar. Mas em que momentos, como eu citei, de grande euforia ou de catástrofe, esse patriotismo... Essa união existe. Essa união existe, que é sinônimo de patriotismo. Essa questão, até o senhor falou do futebol, e esse jeito brasileiro de ser alegre, não é uma forma de ser alienado diante de tantos problemas que há no país? Mas por que será que nós temos que associar o patriotismo, o comprometimento pátrio, com a falta de alegria? Por que não sermos alegres e, ao mesmo tempo, comprometidos com os interesses coletivos? Eu acho que uma coisa não necessariamente dissocia-se da outra. Ok. Mas alegre nós já somos, agora só falta ser comprometido, né? Porque a grande maioria realmente ainda não é, né? Será que não é? Será que o que não falta é uma valorização dos diversos exemplos que temos? Fica a pergunta. Quer dizer, o senhor acredita que haja patriotismo, mas isso não é divulgado, por exemplo? Não é divulgado, se entendemos a divulgação como uma valorização. E eu acredito que sim, que há patriotismo. E que a mídia, inclusive, nesse sentido, ela tem um papel muito importante e que deveria exercê-lo mais, que é a valorização do patriotismo do povo brasileiro. A gente vê que assim, muitas manifestações, o senhor falou da mídia, e é importante essas manifestações públicas, né? Vem dessa força da mídia, né? E até que ponto a mídia está interessada que essa população tenha essa visão patriótica ou essa visão cidadã de estar atuante mesmo na política? O senhor acredita que esses meios de comunicação é de interesse? Infelizmente, os maiores exemplos da relação da mídia com o comportamento cidadão é muito mais de manipulação do que estímulo dessa cidadania. Então, ao invés da mídia, claro, salvo as exceções, de estimular uma participação consciente, ela prefere ver essa massa realmente como massa de manobra, como uma alienação política e não como um instrumento autônomo de pensamento e de ação. Qual é a saída, então, para que se saia dessa alienação, né? Porque a grande maioria está nessa massa de alienação. A saída é o estímulo ao debate, o estímulo à discussão do óbvio, o estímulo à educação. Então, como fazer que essa mídia, que tem interesses políticos e econômicos, né, ajude essa massa a entender melhor o que está acontecendo? A saída, eu não tenho uma resposta pronta e acabada, mas entendo que uma alternativa extremamente viável é que essa mídia passe a trabalhar muito mais com perguntas do que respostas prontas e acabadas. Isso seria, então, uma forma de estimular as pessoas a pensar e, concomitantemente, a participarem de forma mais efetiva. Cobrar nossos direitos, cumprir nossos deveres, que isso que é colocado como cidadania, né? É uma forma de sermos patriotas também? Sim, cobrar os direitos, cumprir os seus deveres, mas buscar ampliá-los. O que eu disse momentos atrás. Se isso se aplica a uma sociedade que está em constante transformação, nós não podemos nos acomodar com um conjunto fechado, estático, de direitos e de deveres.
Nós temos que ter consciência daqueles que nós já possuímos e que a construção da nossa cidadania passa necessariamente pelo aperfeiçoamento desse conjunto de direitos e deveres. O senhor falou da questão dos estudantes estarem um pouco desesperançosos, vamos dizer assim, com relação à política, porque a gente vê na mídia todos os dias notícias sobre corrupção e tudo mais. O senhor acredita que isso afasta eles dessa realidade? Afasta, mas não deveria, porque não podemos imaginar, até porque isso é impossível, uma sociedade em que não haja política, na medida em que política é uma forma legal de defender os seus interesses. Ruim com ela, pior com ela. Então não é se omitindo ao direito de votar que nós iremos mudar essa realidade. Não podemos generalizar quanto ao perfil dos políticos. Temos que separar o joio do trigo. Agora, só iremos melhorar a situação, e isso não vai acontecer da noite para o dia, através de uma participação consciente. Eleger pessoas que de fato estejam comprometidas com o bem da maior parte das pessoas que compõem esse país. O senhor acha que as pessoas têm essa noção de ética ainda, do que é certo e do que é errado? A juventude, os seus alunos, eles sabem diferenciar, assim? Nós temos um espaço... Porque é muito fácil assim falar, criticar até os políticos, mas na sua vida cotidiana, esses jovens estão preparados para saber o que eles estão agindo de forma certa e errada? Eles têm essa noção? A melhor forma de se expor uma situação desta maneira é colocá-lo enquanto exemplo. Então, eu costumo dizer que nós temos que pensar globalmente e agirmos localmente. De nada adianta falarmos que os políticos, de uma forma geral, são corruptos, de que nada adianta votarmos porque isso não vai mudar nada, se no meu exemplo pessoal eu tenho, em proporção menor, se eu tenho um comportamento compatível a dessa pessoa. Então, eu tenho que me fazer exemplo para exigir exemplo. O senhor acredita que isso possa acontecer no futuro? O que nos move é a crença e a esperança. E somente a ação consciente, participativa, é que pode mudar essa realidade. O senhor acredita que a gente pode ter orgulho de ser brasileiro diante da nossa realidade? Eu não tenho sombra de dúvida, né, sobre esse aspecto. Dado as condições naturais e mesmo culturais, uma sociedade abençoada pelos deuses, absurdamente heterogênea, e que isso é um aspecto riquíssimo que nós possuímos e que outras sociedades não possuem. Então, nós temos que aproveitar melhor essa miscigenação, a oportunidade que temos de ter uma cultura ímpar. O senhor vê isso como um fator positivo? Extremamente positivo, extremamente positivo. A possibilidade que você tem de beber em fontes tão alternativas num espaço comum como o nosso. Talvez daí vem a criatividade do povo brasileiro? Sim, daí vem a criatividade do povo brasileiro. Eu queria que o senhor expusesse uma cobrança e apresentasse uma esperança para o cidadão brasileiro. Uma cobrança, continuem acreditando de que viver em sociedade e para a sociedade é a melhor alternativa. Uma esperança. Uma esperança? Isso. Acreditem que podemos e iremos fazer um mundo melhor. Amém. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Eu agradeço você aí de casa que ficou com a gente até agora. Espero você no próximo programa. Até lá.